7 maneiras de prosperar em 2023, segundo a Bíblia. Você está pronto agora para receber de Deus 7 caminhos que vêm dele para que você prospere fortemente. E eu estou falando de prosperidade financeira. Exatamente. Muitas vezes aquele conhecimento que a gente não tem faz a gente patinar, né, em lugares ou situações que a gente nem precisaria estar passando por elas se a gente já tivesse conhecimento de fatos, né, e oportunidades de entendimento de como fazer para prosperar. Então sejam bem-vindos ao Casal Bruno e Cris, que é o nosso canal, né? A gente vai estar aqui compartilhando com vocês princípios que fizeram com que a gente transformasse a nossa vida por completo em todos os setores da nossa vida. Então a gente primeiro deles vamos falar sobre um assunto muito importante. E eu quero que você fique muito atento porque o 6º e o 7º princípio mudaram completamente a nossa vida e a gente vê que mudaram a vida de muita gente ao redor das nossas associações, dos nossos amigos, nossos familiares, graças a isso. Vamos ao primeiro. Primeira coisa que você precisa tomar muito cuidado e estar constantemente alimentando isso, que é a sua identidade de filho próspero. Você não é um filho que vive pobre, miserável, pecador, ou uma filha que nasceu para ser eternamente escasso financeiramente, né? Tem uma passagem aqui em 2 Coríntios 8:9, essa passagem mudou nossa vida, quando a gente teve esse entendimento, que foi o seguinte: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Você acredita que Jesus era completamente rico? Estava lá do lado de Deus, tranquilão, vivendo a maior riqueza de todas, só que ele se fez pobre por amor a você. Jesus se fez pobre por amor a você. Por quê? Porque quando ele foi colocado naquela cruz do Calvário, toda a pobreza, toda a miséria, toda a escassez foi colocada sobre ele, para que por meio dele, é o que o versículo fala, por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E muitas vezes no início a gente teve um entendimento, lendo a palavra, que essa riqueza era espiritual. Depois, profundamente, né, com vários treinamentos, com os cursos, né, da questão cristã, a gente foi tendo esse entendimento. E isso fez total diferença para que a gente entendesse que a prosperidade faz parte da nossa herança como filho de Deus. E isso é muito importante a gente entender essa identidade. Nós já somos prósperos em todas as áreas, inclusive de finanças, que é o nosso assunto aqui. Se eu já sou próspero, eu preciso saber como acessar essa prosperidade. E a nossa identidade de já ser próspero faz total diferença. A única diferença para a gente tomar posse dessa herança é entender a mentalidade da prosperidade. Porque nós viemos da mentalidade da escassez, exatamente, da pobreza, né, do sofrimento em relação à parte espiritual. Quanto mais pobre, né, aquela confusão do humilde com a pobreza financeira, mais eu acessarei o reino dos céus. O que na verdade, né, o que está escrito na palavra é que nós já temos essa herança. Então você tem que ter esse entendimento que a sua identidade já é próspera. Você precisa acessar essa prosperidade que já nos foi dada. Essa para mim é a maior chave, é ter esse entendimento, essa virada, que eu não estou correndo atrás da minha prosperidade. Exatamente. A prosperidade já me alcançou. E como ela já me alcançou, eu preciso entender o quê? Como eu vou acessar a prosperidade que já habita em mim. Todo o potencial que você tem de ser uma pessoa próspera. Quando a gente fala próspera, a gente não fala só de você ser endinheirado. Prosperidade é você ter uma família abençoada, é você ser saudável, é você ter amigos que te elevam. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas você já tem todo o potencial de ser uma pessoa próspera dentro de você, já está em você. Então acessa essa identidade de filho. Você não é só filho do seu pai, da sua mãe, você é filho e filha de Deus. Deus, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo, dono inclusive da sua criação, dono do oxigênio que você está respirando agora. Você tá entendendo que você não está pensando no oxigênio que você está respirando agora? Você está entendendo que a palavra diz que nem os pássaros
precisam caçar, nada. Eles não trabalham, mas eles são sustentáveis. Então, um filho de Deus, ele não pode pensar todos os dias de que, ai meu Deus, ai vai faltar, ai meu Deus, ai o que vai acontecer? Não. Essa questão aí, em relação aos pensamentos, elas têm muito o que foi incutido na nossa mente, tá? Uma das coisas que faz com que a gente seja parado na vida é o medo intrínseco, inconsciente da prosperidade, que está ligado a crenças que nos foram passadas através das gerações antigas, né? Dos nossos avós que passaram para os nossos pais, dos nossos pais para a gente. Então, quando a gente era criança, desde o início, a gente já começava, se você parar para refletir, como foi a sua educação financeira? O que você ouvia dos seus pais? Nossa, dinheiro não dá em árvore. Nossa, a gente não tem dinheiro para comprar esse brinquedo. Rico não entra no céu. Rico não entra no reino dos céus, né? O dinheiro é sujo, os ricos roubam. Então, são todas as crenças que inconscientemente estão aqui. Então, quando você ouve a palavra que você é próspero, parece ser uma inverdade, porque essa crença começa a chocar com a crença que já está registrada dentro do seu subconsciente. E aí Deus fala, eu já te dei essa prosperidade, mas você está pensando na prosperidade ou na escassez? Você está pensando num milhão de reais que tem na sua conta ou no boleto que você tem que pagar no dia 5 e que não tem na sua conta bancária? A escassez de você ir no supermercado e achar tudo caro, a escassez de falar sobre isso. Então, muitas vezes, para que a gente não recorra a esse tipo de crença, nós temos que vigiar os nossos pensamentos e ter entendimento que eu já sou próspero. Porque a partir do momento, principalmente em casal, quando um começar a ficar preocupado, né, que as finanças não vão dar, que o dinheiro vai faltar, um já tem que ajudar o outro a falar, olha, não é isso que está escrito na palavra, vamos declarar o que a palavra diz, que eu sou próspero, que Jesus se fez pobre para a minha prosperidade, né? E o povo de Deus não retrocede. Então você não pode pensar que você vai voltar, eu perdi meu emprego, eu vou voltar para aquele momento da escassez. Não, o que Deus tem na frente é muito maior, mas eu preciso declarar, visualizar e entender que essa crença que está ancorando a minha vida em relação às finanças tem a ver com o quê? A repetição das crenças que eu vim ouvindo a minha vida toda e declarando sobre elas. Então, uma das chaves nossas é a gente pegou algumas crenças, né, que a gente sempre progride, prospera, podem acontecer os altos e baixos, é normal, mas a nossa identidade como filho é próspero. Então a gente não aceita menos que isso. Exatamente. A gente não vai retroceder, assim como você que é filho de Deus. Então quando você olhar a conta roxa, você olhar um boleto, você não pode se basear pelas circunstâncias, porque a palavra diz e a palavra é a verdade. E a verdade nos liberta de crenças que nos fizeram a não prosperar a nossa vida toda, a trabalhar muito mais e pelo contrário, quanto mais você entende da palavra, mais tempo livre você tem, você descobre que você foi ensinado, porque nós fomos ensinados a trabalhar muito para correr atrás do dinheiro. E ganhando pouco. Por quê? Porque quem trabalha muito não tem tempo, né, de ter esse entendimento, de meditar na palavra, de ter relacionamentos com Deus para entender, nossa, é isso, eu preciso mudar meu modus operandi na ação, no pensamento, em como eu lido com o dinheiro, né, ou se eu gasto demais, ou se eu não gasto nunca, porque eu sou aquele, né, que está sempre ali preocupado que vai faltar. Você não é uma pessoa doadora, você não quer dividir nada com alguém. São pensamentos que às vezes lá na nossa infância a gente estava lá, né, ouvindo, captando aquilo, mas hoje faz parte das minhas ações como adulto. Então uma das coisas é ter esse entendimento e revelação do que nós somos prósperos em Cristo Jesus e que a prosperidade é uma herança que nos pertence e eu preciso começar a caminhar com uma metanoia, uma mudança de mentalidade, que eu sou próspero, eu só progresso e faço parte do progresso, eu não vou voltar atrás, eu não volto para onde eu estava, porque hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu sou melhor do que eu sou hoje, porque Deus na nossa palavra já nos diz que o nosso futuro é bem melhor, que Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Então, vamos finalizar agora o seguinte, que é essa parte da identidade. Você precisa fazer um exercício. Cada maneira de prosperar que nós vamos falar, segundo a palavra de Deus, não é a nossa opinião aqui, Bruno e Cris.
cada maneira dessa de prosperar, a gente vai passar um exercício para você. E esse exercício é que você vai depois pausar esse vídeo e vai anotar o que eu vou te falar agora. Você vai anotar isso e você vai declarar isso todo santo dia. E essa declaração, Deus fez o mundo através da boca. Deus fez o mundo. Você vai lá em Gênesis e Deus disse. E Deus disse. Deus nos ensina que nós construímos a nossa vida através da boca. Então, se você ficar o dia inteiro dizendo coisas que não vão favorecer as suas finanças, você precisa trocar. É isso que a Cris está falando. Trocar a mentalidade, trocar o pensamento. Como que a gente troca isso? Através da declaração. Você vai colocar aí, eu ganho acima de, você vai botar a renda que você quer ganhar. Eu ganho acima de todos os meses de forma frequente, crescente e absolutamente íntegra. Eu ganho, absolutamente crescente, constante e íntegro. Coloca essa declaração num cartãozinho e olha para ela todos os dias. Começa a olhar para ela e fala assim, ainda bota no final, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Hoje no celular, né, a pessoa pode colocar na capa do seu celular ali, quando você está no descanso da tela. Exato. Toda vez que você pegar o seu celular, vai olhar toda hora. Você vai olhar toda hora e o teu pensamento, ele não vai ficar vagando com coisas que não são produtivas. Pelo contrário, toda vez que você se conecta com essa declaração, as suas ações vão começar a mudar. E essas suas ações mudando em relação às finanças, à prosperidade, o que vai acontecer? Os resultados vão ser diferentes. E você vai perceber que você vai ser conectado a conexões divinas, que são pessoas. As oportunidades vão chegar até você para você ganhar essa renda e as coisas vão começar a prosperar. Então vamos agora para o próximo ponto.